Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje, sempre com boa disposição, porque é muito bom estarmos aqui com você que nos acompanha, não é? Assim, antes de começar mesmo o programa Basta Crer, aproveita, copia o link da Curiacos TV e envie para todos os seus amigos, familiares, pessoas que você sabe que iam gostar de assistir esse programa. Envia também uma mensagem com os números dos canais onde nós estamos, por exemplo. Vamos evangelizar, porque daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá falar muitos segredos de Deus para nos ajudar a vencer na vida. Mesmo que muitas vezes nós já ouvimos falar de certas coisas, é muito importante a gente prestar sempre atenção, porque sempre Deus pode falar conosco através de um homem de Deus, não é? E para você que nos acompanha aqui, precisa de um pedido de oração, pode enviar através dos nossos contatos. Nós temos aí o WhatsApp, de repente para você que mora fora de Portugal, não consegue fazer a ligação pelo SOS, manda uma mensagem para nós no WhatsApp que a nossa equipe vai te responder. Ou temos também o número do SOS, mais 351 21 190 8990. Liga pra gente que a nossa equipe vai te ajudar no que for necessário. Você pode não só fazer o seu pedido de oração, como também enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida, alguma notícia boa que você recebeu recentemente. Talvez você já tinha até feito um pedido de oração em relação a esse assunto, já obteve resposta, então manda pra gente que vai ser muito bom partilharmos essas boas novas, se assim você desejar. Então agora, chega de conversa, para tudo que você está fazendo e vamos então ouvir o apóstolo Jorge Tadeu. Então, eu agora quero falar um bocadinho sobre a área financeira e quero começar com um testemunho que até está no Basta Crer, no site do Basta Crer. Tem muitos testemunhos e de várias áreas. E esta vem da Maria, que diz assim: quero glorificar a Deus porque pedi a vocês para orarem para que eu consiga alugar o meu apartamento no Brasil e também o apartamento da minha filha. Quer dizer que alguém telefonou ou escreveu para o programa, não é? WhatsApp ou assim, e pediu isso. E então, na semana passada, os 2 apartamentos foram alugados. Tenho a aplicar a lei da semeadura dos dízimos e ofertas. E o nosso Deus é fiel à sua palavra. Com verdade é, tantos casos de pessoas que não conseguiam alugar ou vender uma propriedade, uma casa, um carro, seja o que for, e às vezes estão anos, às vezes não conseguem. E às vezes até só dão muito pouco para aquilo que aquilo realmente vale. Mas como ela própria diz, não é? Ela é uma pessoa que honra a Deus com os seus dízimos e ofertas. Então, o que acontece é que a bênção de Deus vem. Deus diz em Deuteronômio, se nós dermos ouvidos a Deus, tendo cuidado em fazer conforme a tudo que Ele disser, então todas as bênçãos vêm atrás de nós e nos alcançam. Deus manda que a bênção esteja connosco, nós celeiros, em tudo onde põe as mãos. É porque, meus amigos, o mundo hoje está cada vez mais cheio de pessoas que ocupam cargos de chefia, não é? Em posições de destaque, até no governo, etc., mas que são pessoas com más intenções. São pessoas maldosas, são ladrões. Os parlamentos aqui na Europa está uma vergonha, porque ninguém se entende, cada um diz a sua coisa, mentem com todos os dentes possíveis e imaginários. É por isso que há bocadinho aquela música faz todo sentido. Quando Deus, em 2 de Crónicas, dizia: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então Deus do céu eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É isto que há a precisar, que todo o povo, os governantes, toda a gente, enfim, se volte para Deus, pare de andar em esquemas e mentiras, etc. Por exemplo, eu sou português, estou aqui em Portugal, e estamos a assistir às poucas vergonhas, mentiras, aldrabices e vigarices dos nossos parlamentares. Começa porque eu não percebo, nem ninguém percebe, acho eu, como é que eles dizem que estamos em democracia e tem 200 ou 300 pessoas parlamentares e quando se levanta de um partido todos dizem a mesma coisa. Então não sei o que é que estão lá a fazer. Pois democracia para eles é só nós votarmos, porque depois quem ganhar faz o que quer, arranja dinheiro dos bancos, depois não pagam e o ladrão foge, o diretor daqui, anda aí ao monte e daí vai que nunca mais acaba. E depois admira-se porque é que as pessoas não vão às festas deles, não é? Bem, Deus diz que atira esterco às festas dessas pessoas. É o que a gente está a ver, a pessoa quer lá saber da festa do Presidente da República, ou Primeiro-Ministro, ou da parada, não sei das coisas, mas ele está para a praia. Pois cada vez há mais pessoas que não vão votar, não adianta, porque vai ser sempre a mesma coisa. Então Deus quer falar a todos, não é? Depois falam de democracia, o Estado laico, e o Presidente faz menção sempre de uma só igreja, que é a católica, como se fosse a única dona de Deus, e os próprios juízes, não é? Estão cheios de problemas, tá? São muitos deles do topo, são criminosos, eu sou queixoso dessa matéria, e qual Estado laico? Eles chamam o bispo ali nas festas como se afinal a lei não serve para nada. Então as pessoas estão desgostosas, já não acreditam nessa gente, é só impostos em cima de impostos. Então a pergunta é, o senhor está só a falar mal deles? Não, estou a dizer isso porque você que é povo, está cansado disso, tem que parar de acreditar nessas pessoas. Essas árvores não são boas. Tem que se voltar para outro tipo de governo, que é o governo de Deus. Deus não é nada disso. Deus sempre cumpre com as suas promessas. Ele não é aldrabão, ele não rouba, ele não tira. Mesmo quando, por exemplo, Deus diz para nós honrarmos a Ele com dízimos e ofertas, não é um pagamento, é uma semeadura. O seu dinheiro são sementes que Deus vai multiplicar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Está a ver? Portanto, nós temos que nos voltar para Deus, temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos que deixar, então, Deus ser Deus na nossa vida, no nosso país. Então Ele vai endireitar o país, vai retirar os maus que estão em lugares de chefia, vai colocar pessoas honestas que existem e tudo vai bom. Então, qual é a minha exortação? Pare de acreditar nesse sistema, nessas pessoas, comece a acreditar antes em Deus com todo fervor, comece a vir à casa de Deus, honra a Deus, sirva a Deus e mesmo que mais ninguém faça isso, pelo menos você vai vencer. E assim, vos deixo com este recado e vamos ouvir uma música de fé que diz: o reino de Deus é como o quê? Hã? Como se um homem lançasse Fala aí, fala. Como se um homem lançasse a semente à terra. É o governo do sistema de Deus, funciona assim. Vamos lá ouvir. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus
é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora deixa eu orar por si, porque Deus é fiel. Deus vai multiplicar as suas sementes. Você vai vencer. Você vai ver que todas as suas dívidas vão desvanecer. Você vai prosperar, porque quando nós aplicamos as leis de Deus, o governo de Deus funciona sempre e está do seu lado para o ajudar a levantar. E é isso que vai acontecer. Ó Deus, graças te dou, porque a tua palavra é sim e amém. Tu és um Deus que multiplica as sementes quando nós te honramos com dízimos e ofertas. E por isso eu ordeno que a prosperidade venha sobre todas essas pessoas. Ordeno que as dívidas desapareçam. Ordeno que as pessoas vençam na área financeira. Em nome de Jesus. Amém e amém. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, foi. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Então continuamos a estudar este tema de olhar para Jesus e não para os problemas. Se você tem assistido a este programa nos últimos dias desta semana, você reparou que eu falei acerca desta matéria e ensinei várias coisas e dei vários exemplos da Bíblia. Mas resumindo, a lição é esta, que quando estamos diante de um problema, o pior que podemos fazer é olhar para o problema, falar do problema, dormir mal por causa do problema, porque nada disso adianta, até prejudica. Jesus também disse, por exemplo, em Mateus 6, que não adianta a pessoa andar preocupado como é que vai comer, como é que vai pagar as contas, porque Deus supre as necessidades de toda a gente, até dos animais. Diz que os pássaros não semeiam, nem ceifam e têm sempre comida, porque Deus providencia. E depois, em Mateus 6, 33, Jesus remata e Jesus diz assim: buscai primeiro, que é a solução, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Ou seja, nós devemos andar com Deus, primeiro dar o primeiro passo, que é voltarmos para Deus, entregar a vida a Jesus, nascer de novo, começar uma vida nova, e depois atentar para as leis de Deus, a ver? Olhar para as leis de Deus, então a nossa vida vai mudar cada vez mais e mais para melhor. Agora, diante de um problema, embora que as pessoas normalmente façam isso, que eu acabei de dizer, né? Eu próprio também já fiz isso, né? Não sabia melhor, até que Deus me deu este segredo. E desde então eu tive grandes vitórias. Não é que eu sou o campeão, mas é porque Deus ensinando, a gente aprende e faz e funciona. Então, consiste em quê? A gente lembrar-se da história de Pedro. Pedro e os outros discípulos estavam num barco, a meio do lago, e veio um temporal terrível, eles até pensaram, vamos morrer, e lá ao fundo viram um vulto pensando que era um fantasma. É desta que vamos morrer. Mas não era Jesus. E Jesus gritou e disse, não temais, sou eu. Então Pedro se encorajou e disse, bem, se és tu, Jesus diz-me para eu sair do barco e ter contigo. E Jesus disse, ok, vem lá então. Então Pedro saiu do barco, andou mesmo por cima das águas. Mas isso ele fez enquanto ele olhou para Jesus. Porque quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o temporal, para o problema e para aí fora, começou a afundar-se. E isso acontece porque a mente é o campo de batalha. Os nossos pensamentos, até o próprio diabo põe pensamentos. Tu pensas que Deus te vai curar?
Tu pensas que isto é assim, que é fácil? Não. E certamente o diabo estava a dizer ao Pedro, tu não estás a ver que é uma loucura andar por cima do mar? Olha para o temporal. Então, Pedro tirou os olhos de Jesus, pôs os olhos no temporal e começou a afundar-se. Mesmo assim, Jesus foi ter com ele, o levantou e disse assim, ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro tinha fé, mas era insuficiente para aquele problema. E às vezes é o que acontece com todos nós. Temos fé, mas não chega para esta situação. E é aí que nós temos que encher o coração com a palavra de Deus. Temos que ouvir mais a palavra de Deus, ler mais versículos bíblicos, etc. E não atentar para aquilo que se vê, mas atentar para aquilo que Jesus diz. Então, olhar para Jesus hoje seria nós pegarmos em versículos bíblicos, onde temos as histórias em que Jesus fez milagre disto, daquilo, daquilo outro, então estamos a olhar para Jesus. É também olhar para as promessas de Deus. Por exemplo, é Jesus que sara, que perdoa todos os pecados e sara todas as enfermidades. Verdadeiramente, Isaías 53, ele pagou o preço que nos dá a paz e pelas suas pisaduras ou chicoteadas nós fomos curados. Então eu estou a olhar para o Jesus que sara. A ver? Também diz tanta coisa sobre cura divina, por isso eu tenho um livro que fala disso, ou sobre finanças, na verdade. E se nós olharmos para essas passagens bíblicas, nós vamos vencer. Parece mentira, mas é verdade, está a ver? Para onde eu olhar faz toda a diferença, está a ver? A mulher de Ló, Deus disse assim, saiam aí de Sodoma e de Gomorra e não olhem para trás. Mas ela desejava o mal que se praticava em Sodoma e Gomorra e quando já estava salva, olhou para trás, como quem diz, ai que pena, pronto, virou estátua de sal. Ai que castigo. Não, a pessoa olha para trás ou olha para onde não deve e ele não tem vitória. Então eu devo olhar para quem? Para Jesus ou para as passagens bíblicas. Há tanta passagem bíblica e você se calhar não sabe, não é? É a primeira vez que está a ouvir isto, ou há um crente que ainda sabe poucas coisas, telefone para o nosso SOS ou para o WhatsApp, perguntar qual é a igreja Maná mais perto de si e vá pedir um aconselhamento pastoral, ou mesmo pelo telefone, WhatsApp e não sei o quê. Mesmo à distância nós temos esse serviço, não é verdade? Em que a pessoa mora longe de uma igreja e quer aprender, quer saber mais ou tem problemas, nós estamos aí para ajudar. Agora, a questão agora que se põe é, quando se trata de finanças, o que é que nós temos que fazer? Temos que semear para colher. É a lei de Deus. Nós temos que olhar para o Jesus que sara os problemas, ou Jesus que resolve problemas financeiros, ou Jesus que abre um caminho onde não há caminhos. Por exemplo, quando o povo estava amarrado no Egito, não é? Eles eram escravos, não tinham chance nenhuma de sair do país, até porque o faraó dominava tudo, os controlava. Mas eles clamaram a Deus e Deus apareceu enviando o Moisés. E com a mão forte, Deus ainda tentou ajudar o faraó, mas ele era teimoso. Sabe, às vezes os governantes viram assim, viram palermas, bêbados, como a Apocalipse diz, bêbados do poder, então ele não queria, enfim, obedecer a Deus e perdeu tudo. Mas aqueles que eram os escravos, aqueles que eram os Zé Ninguéms, aqueles de quem a sociedade tinha desdém, foram esses que foram ajudados por Deus. E mesmo quando depois o faraó os quis buscar de volta, quando eles já iam de saída pela mão poderosa de Deus, e o faraó os encontrou à frente do Mar Vermelho, Deus abriu um caminho onde não havia caminho. E esse é o Deus de quem nós estamos a falar. E portanto eu posso olhar para esse Deus, para esse Jesus e dizer, eu não tenho caminho possível, o meu negócio não tem solução, não há esperança. O médico diz que não há esperança. Mas você vai olhar para o Jesus que abriu o Mar Vermelho
E o seu mar vermelho pode ser essa cura, pode ser esse negócio, está a ver? Então, olhar para Jesus é isso, é olhar não para o problema que está à sua frente, mas olhar para o Jesus que faz o que mais ninguém consegue fazer. Eu tenho aqui uma história lindíssima que aconteceu nos dias de Jesus e que vem descrita em Lucas 5, que fala do seguinte, que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu estarem lá 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam a lavar as redes. Então, entrando num dos barcos, Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão. Simão, mais tarde, Jesus mudou o nome para Pedro. E é curioso, agora, Simão é um nome que quer dizer um caniço, o que se dobra para onde o vento soprar. E como Jesus queria ajudar o Simão, teve que lhe mudar o nome. Se a gente está sempre a chamar o seu caniço, ele é uma pessoa inconstante. Então, Jesus chamou-lhe pedra, rocha, ou Pedro. Pedra o que quer dizer é rocha. Para dizer o quê? A partir de agora passa a ser uma rocha firme em Deus. Bem, mas seja como for, o Simão Pedro, era um homem de negócios, era pescador, tinha um barco, e estava ali e Jesus pediu-lhe o barco, subiu ao barco e pediu que o afastasse um pouco da terra para ensinar a palavra de Deus. Então, Jesus usou-se do barco, não para ir passear, para pescar, para brincar, mas para fazer a obra de Deus, para anunciar as boas novas, que há uma solução, há um caminho largo, que aí cada um faz o que quer, acho não sei o quê, não vai dar certo, mas estreito e apertado o caminho de Deus que leva à salvação e à vitória, que é a maneira de Deus. Então, Jesus estava a ensinar essas coisas e depois de falar, pregar, Jesus disse ao Simão, olha, faz-te ao mar alto e lança as tuas redes para pescar. Portanto, Jesus usou-se do barco de Simão e depois, para o recompensar, disse assim, vai lá pescar agora. Só que Pedro, ou Simão, disse assim, mestre, eu trabalhei toda a noite e não apanhámos nada. Como quem diz, eu sou profissional. Eu estive lá na maré certa, na lua certa, na hora certa, e mesmo assim não havia lá nada. Portanto, agora que não é isso, o que é que eu vou lá fazer? Mas de repente, ele deu-lhe um rasgo de sabedoria. E Simão disse assim, mas, ele vai falar para Jesus, mas, como quem diz, para mim não faz sentido nenhum. Não percebo nada, o que é que estás para aí a dizer? Não vou lá fazer nada, mas sobre a tua palavra vou lançar as redes para pescar. Isto é sabedoria. Por que é sabedoria? Porque o Simão se compenetrou. Quem sou eu para discutir com o mestre? Com alguém que multiplica pães e peixes, que cura os cegos, transforma a água em vinho, que anda por cima do mar. Quer dizer, quem sou eu? E às vezes é preciso dizer estas coisas, porque há pessoas que parece que eles próprios são deuses. Eu é que sei. E se eu não conheço isso, não existe. A pessoa esquece que ele não pediu para nascer e não quer morrer, mas vai morrer. Não leva daqui nada. E mesmo assim se acha uma grande figuraça. Está a ver? Ora, este Simão, que era profissional, quando Jesus lhe disse para fazer uma coisa que não fazia o mínimo sentido, na mesma ele disse, mas sobre a tua palavra vou fazer isso. Ele obedeceu. Fé não é compreender. Fé não é entender o que é que Deus manda fazer. O seu filho pequenino não entende nada do que é que você lhe manda fazer. Tem que obedecer. Você vai lá explicar que ele não pode meter o dedo numa ficha elétrica. Ele não sabe nada disso. Você acha que uma criancinha vai entender que ele não pode atravessar a rua sozinho porque vem carro? Ele não quer saber disso para nada. Então, quem somos nós diante de Deus? O que é que nós realmente sabemos? E às vezes as pessoas têm essas manias. Eu é que sei, eu e tal. Não. Então, por isso eu digo que o Simão
foi sábio. Ele disse, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer, vou fazer. Eu não entendo, mas eu vou fazer, porque tu és Deus. Então ele fez. Ele fez e que sucedeu? Uma grande colheita de peixe. O barco dele ficou tão cheio de peixe, como nunca tinha acontecido, que quase ia ao fundo. E então, o que é que o Simão fez? Chamou os amigos, trouxessem os barcos deles também. E todos foram cheios de peixe, porque obedeceram. E a lição é esta. Simão ajudou Deus a pregar o Evangelho. Vamos dizer, semeou o seu barco. Quando nós damos dinheiro para a obra de Deus, duas coisas acontecem, na verdade. Primeiro, Deus nos abençoa de volta, porque é semente, não é pagamento. Eu lanço a semente à terra e eu vou colher. Eu semeio na obra de Deus e eu vou colher boa medida, recalcada, sacudida. Mas também acontece outra coisa. Quando nós damos dinheiro para a igreja, esse dinheiro vai servir para pôr mais pastores, missionários, para abrir mais igrejas, ajudar mais pessoas. Está a ver? É para isso que serve o dinheiro da igreja. E então, Deus, Jesus, quis abençoar o Simão. Ele sempre abençoa quem ajuda a Deus. Sempre abençoa quem obedece a Ele. Ele deu uma instrução estranha, mas ele obedeceu. Ou seja, ele não olhou para a sua capacidade, para o seu tamanho, para a sua economia, para o seu barco, para, está a ver? Ele olhou para Jesus. Jesus disse, eu vou fazer. Conclusão, milagre. Milagre não só para ele, até para os amigos. Não só ele ficou abençoado, mas virou abençoador. É isso que Deus quer fazer. Não só Deus quer abençoar você, mas quer abençoá-lo de tal maneira que você passa a ser um abençoador. Alguém que leva o poder de Deus para os outros. Alguém que leva a bênção de Deus para os outros. Então, a lição a tirar é esta. Não olhemos para os problemas quando eles aparecem, mas olhemos para Jesus. Demos ouvidos a Deus mesmo quando não há problemas e Deus vai fazer milagres. E agora, também quero dizer o seguinte. Podemos também dizer assim, enquanto o time chega aqui, olha para Jesus e não para o teu tamanho. Vamos supor que você é uma pessoa que felizmente até já não vai mal. Até tem a vida organizada, Deus tem sido bom e a coisa vai bem, mas você tem alvos e desejos e se você sabe que da sua capacidade você não vai chegar lá. O seu salário não dá para comprar um carro novo, uma mobília, uma casa, ou seja o que for, ou o seu negócio não dá para comprar um equipamento extra porque é demais, não tem dinheiro que chegue, mas espera lá. Eu não vou olhar para a minha capacidade, está a ver? Não vou olhar para os meus limites. Não vou olhar para o tamanho do meu salário, para o tamanho do meu negócio. Vou olhar para o tamanho de Deus, vou olhar para Jesus. E aí tudo muda. Porque aí Deus aparece e faz um milagre. Algo que você não conseguiria fazer. Só Deus é que vai fazer isso da sua vida. Então, hoje, para terminar esta lição, vamos ouvir, mais uma vez, uma música que diz o quê? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus e não para os problemas. Vamos lá então. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para
para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não atentando nós, não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Oh, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. E agora nós vamos orar por todos vocês que escreveram, telefonaram a pedir ajuda, contar os vossos problemas. Mas também vamos orar por você que está em direto connosco, que diz, não, eu não escrevi, mas eu preciso mesmo que Deus faça um milagre na minha vida. Nós vamos fazer o que se chama a oração da fé. A oração da fé é eu acreditar que Jesus pagou o preço que nos dá tudo o que precisamos. Ele pagou o preço para você ser curado, para o seu casamento ser feliz, para haver um milagre financeiro, etc, etc. E para Deus nada é impossível. E não é por você esforçar, fazer sacrifícios, orar muitas vezes, chorar muito, que não é nada disso que vai fazer com que Deus responda à sua oração. Mas é antes você acreditar, eu recebo agora a minha cura, porque está pago. Então, quando nós oramos assim, a oração da fé, eu recebo agora a minha cura, o meu milagre, etc., Deus coloca o seu poder dentro de si. É como uma semente. Essa semente começa a trabalhar dia e noite até resolver o problema, destruir a doença, trazer saúde, etc. Tudo funciona à semelhança do agricultor que tem uma semente, lança a semente à terra. A cura divina também é assim. Então, normalmente a cura não é instantânea. Muitas vezes Deus cura instantaneamente, já vi muitas vezes isso. Mas não, o normal é, a cura é progressiva, a resposta é progressiva. Então, só para você saber. Então, o primeiro passo é orar, acreditando que neste momento você vai receber a sua cura, a resposta ao seu pedido. Estenda a sua mão sobre mim e faça esta oração comigo. E diga, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me ajudar, para me curar, livrar de toda a sorte de problemas. Senhor Jesus, eu venho com fé neste momento e recebo agora mesmo a minha cura. Recebo o teu poder, a semente que vai entrar no meu corpo, na minha vida, na minha família. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Amém e amém. E agora, o que é que a gente faz? Deve acreditar que Deus fez isso, que Deus respondeu. E por isso, se respondeu, você já está curado. Já tem o problema resolvido. Já não vai falar mais do problema. Vai louvar a Deus. Vai regar a semente. Até quando? Até
a colheita chegar, até você se sentir e vir que está completamente curado, até a resposta chegar à sua vida. É isso que temos de fazer. E é isso que nós vamos cantar agora, por isso vamos cantar um hino que diz o quê? Tu és digno, não há outro como tu, ó Deus. Tu és um Deus que sara. É isso que esta música quer dizer. Vamos lá todos cantar este hino. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor, porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. Há mais uma coisa que eu quero explicar, que é o seguinte. Até vem no livro de Cura Divina, e tem outro também que é da Origem dos Problemas, que é o seguinte. Há coisas que ofendem a Deus de tal maneira que quando você vai orar, pura e simplesmente Deus não ouve, não responde. E ao longo dos tempos eu aprendi que há 10 ou 12 coisas que sempre vai bater à porta de quase toda a gente. E por isso eu alertei isso no livro de Cura Divina, mas também tenho um livro que está mais bem explicado, que é a Origem dos Problemas. Está a ver? Este livro existe no formato digital, em várias línguas até, na editora curiacos.com, mas também no formato papel, nas nossas igrejas. E o que é isso que ofende a Deus? É, por exemplo, a pessoa não perdoar. A pessoa decide não perdoar. Está muito chateada, muito aborrecida, porque o outro que fez e aconteceu. E Deus disse, se não perdoares, eu também não te perdoo, e até te entrego aos atormentadores. E a vida dessa pessoa fica pior. Portanto, Deus não responde à oração de uma pessoa que não quer perdoar. É também a pessoa que decide andar com companhias que são contra Deus, que são escarnecedores das coisas de Deus. Deus iria dizer assim, então vai lá pedir ajuda a essa gente, já que és amigo deles. É também o caso da pessoa que anda envolvida no oculto, na bruxaria, nesse tipo de coisas. Está a ver? Aí é a casa do diabo. E Deus não entra nesse jogo. Portanto, nós temos que sair desses caminhos. É também o caso das pessoas que não veem mal nenhum em andar a fazer orações a santos, a fazer romarias e etc, etc. Quando Deus proíbe isso desde, sabe quando? Desde o início. Desde o início. Deus até mandou escrever os 10 mandamentos, logo o primeiro. O primeiro diz, não faças isso. Não faças imagens à semelhança que há lá em cima no céu. Não te curves as imagens, não as sirves, não faças orações a elas, porque eu abomino tal coisa. Por causa disso, essas pessoas, os seus filhos até à 4ª geração, sofrem problemas. Mas há sempre alguém que diz, não, lá está você com a idolatria. Não sou eu que estou. Em Apocalipse diz que os idólatras não entram no céu. Está a ver? Portanto, você seja uma pessoa sábia. Leia o livro, veja se por acaso há alguma coisa que ofende a Deus, quase certeza que há qualquer coisa, e peça perdão a Deus. Faça uma decisão, eu nunca mais vou andar por esses caminhos. E vai ver como tudo vai mudar rapidamente para melhor. Faça isso, vai ver como Deus é bom. E agora, por último, há uma música que diz, há 4 coisas que Deus quer que você saiba. Vamos lá ouvir esta música. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber.
4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Você que quer entregar a vida a Jesus, começar uma vida nova com Deus, e diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu me arrependo. Eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, meu amigo, procure a Igreja Maná mais perto de si e saiba que tudo vai mudar para melhor. Comece a andar com Deus e vai ver que tudo vai mesmo mudar porque Deus é seu amigo. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Estou de volta com vocês. Agora nós vamos ficar com um testemunho, justamente não só para vermos o quanto Deus é bom, o quanto Ele é grande, mas também se de repente você que nos acompanha estiver passando por algum problema semelhante, saiba que tem solução sim. Então vamos ver esse testemunho. Estamos na Igreja da Marinha Grande e eu estou com a Ruth, que vem-nos contar um testemunho, não é? sim, venho contar um testemunho na área financeira. Eu abri um negócio durante a pandemia, agora nesta segunda, em outubro do ano passado, e tinha feito vários investimentos na área do design das unhas. E depois fechámos em janeiro, e então eu estava numa situação muito preocupante, porque eu tinha investido imenso dinheiro. O dinheiro que eu tinha só dava para ficar cerca de 1 mês e meio parada, não dava para ficar tanto tempo parada, e eu não sabia quanto tempo é que eu ia estar parada, pois tinha contas para pagar, tanto as do salão como as minhas despesas em casa. Mas com o facto de estar em casa, deu-me mais tempo para ouvir a palavra de Deus, ouvia sempre o Basta Crer, continuei sempre a semear os meus dízimos e as minhas ofertas, e na altura, em outubro, eu tinha proposto um alvo para os meus dízimos mais elevado do que eu realmente faturava. E continuei sempre a manter, a semear esse valor nos dízimos. E o que é que aconteceu? É que Deus supriu todas as minhas necessidades. Não me faltou dinheiro nenhum, bastante pelo contrário, ganhei mais dinheiro ainda. O dinheiro vinha de onde eu menos esperava. Mesmo clientes minhas continuavam a pagar um serviço que elas não tinham. A minha arca não parava, isto é mesmo verdade. Eu às vezes olhava para a arca e dizia: mas tu não paras, já devia estar na hora de ir ao supermercado. E eu não ia, não necessitava de ir. E eu quero agradecer a Deus pelo que Ele fez para mim, porque Ele realmente não me abandonou, não é? E eu prosperei ainda mais. E tudo isto porque você foi fiel mesmo durante essa época complicada, não é? Sim, sim, fui fiel e graças a Deus tive mais tempo para meditar na palavra dEle e para me fortalecer. Por isso, se a gente tiver que fechar, eu não estou preocupada, porque eu sei que vou fazer mais dinheiro. É bom sinal, não é? Sim, é bom sinal. E qual é a mensagem ou exortação que você quer dar a quem esteja a assistir e que possa estar a passar algo semelhante? Primeiro que não olhem ao que vocês veem à vossa volta, porque nós às vezes olhamos ao que está à nossa volta e olhamos ao que as pessoas dizem: não vamos ter dinheiro, isto vai correr muito mal. Não olhem à vossa volta, confiem neles, não é? Porque se Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que não nos faltasse nada, Ele não é mentiroso. E é isso que nós temos de fazer, é confiar em Deus e não olhar ao que está à nossa volta, e Ele vai abrir um caminho, vários caminhos, e os irmãos vão prosperar também. É isso mesmo, muito obrigada. Deus abre um caminho onde não existe, como assistimos agora nesse testemunho, não é? Realmente, quando nós deixamos de olhar para o problema, por mais que talvez aí
você esteja passando pode parecer grande o problema, mas Jesus Cristo é muito maior. E com certeza, depois da palavra do apóstolo, você também já está mais encorajado. E depois desse testemunho também. Mas, de repente, se você ligou sua televisão agora há pouco tempo e precisa desse encorajamento, precisa de ajuda, saiba que nós temos os números que você pode ligar do SOS mais 351 21 190 8990 ou WhatsApp mais 351 912 895 800. Agora, mudando um pouco de assunto, quero falar acerca da Kuriakos Music. Aqui todos gostam de música, eu sempre faço essa pergunta, não é? Você que está em casa gosta de uma boa música? Seja ela mais calma ou uma música mais dançante, mais agitada. Eu creio que todo mundo gosta de uma boa música. E melhor ainda quando essa música transmite a unção de Deus. Transmite uma paz, uma alegria que a gente muitas vezes não entende de onde vem, não é? Então vamos ver esse spot para você ficar conhecendo o site da Kuriakos Music. E eu já volto. A Kuriakos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em kuriakosmusic.com, a tua música. Kuriakosmusic.com, partilha e entra. Se você nunca entrou no site da Kuriakos Music, entre, veja as bandas, confira aí as músicas, não é? Estamos também nas principais plataformas digitais para que você ouça a sua música favorita. E agora quero falar para aquelas pessoas que talvez moram longe de uma igreja Maná Física ou conhecem alguém que não tem uma igreja Maná Física próximo, né? Às vezes não consegue ir na igreja porque a igreja mais próxima é muito longe. E aí, o que essa pessoa faz? Ela gostaria de assistir às reuniões, mas como que ela recebe um acompanhamento? Nós temos a Igreja Online, outra plataforma, justamente para essas pessoas não só assistirem às reuniões, como se fosse mesmo numa igreja física, né? Mas também receberem um acompanhamento. Nesse spot que nós vamos ver agora, ele explica certinho aí, pormenores dos botões, o que serve cada um. Vamos lá ver. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Então entra no site da Igreja Online, www.igreja-online.tv. Se você tiver alguma dúvida, ligue para o nosso número do SOS, mais 351 21 90 8990, que a nossa equipe vai te ajudar naquilo que for preciso. Agora, falando para as crianças. Você que nos acompanha sabia que nós temos outra plataforma com conteúdos 24 horas por dia, exclusivo para as crianças.
Pois é, com muitos desenhos animados, filmes que vão transmitir o bem moral, que vão influenciar as nossas crianças para o bem. Quem acompanha todos os programas sabe que eu sou uma grande fã da Curiacos Kids. Não porque eu tenho filhos que assistem, não. Mas quando eu fico com alguma criança, eu coloco lá Curiacos Kids. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica parado ali assistindo. Esses dias eu tava assistindo o Vila Ideal e eu estava simplesmente assim, ó, sem prestar atenção em mais nada. E tinha um monte de coisa pra fazer em casa. Mas eu tava ali assistindo o Vila Ideal. Agora, se os adultos ficam presos com os desenhos que nós temos na Curiacos Kids, imagina as crianças. Então, dê pro seu filho, sim, Curiacos Kids, para que ele receba, então, essa boa influência e, principalmente, a palavra de Deus também. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E agora vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music, Guardiões da Arca, que eu também gosto muito. Vamos lá. O teu sonho não morreu, apenas dorme. Lázaro do túmulo ressurgiu, parecia impossível, mas para Deus tudo é possível. A tua vida é uma obra divina, um plano perfeito do arquiteto supremo Deus. O deserto é por um tempo, chegará o teu momento. Sonha, 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 Deus realizará. Sonha, sonha, grandes coisas Ele fará. Deus realizará os teus sonhos, teus planos, grandes coisas Ele fará. A tua vida é uma obra divina,
E assim estamos quase chegando ao fim do programa de hoje, mas para vocês que nos acompanham já sabe, te esperamos no próximo programa Basta Crer. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando um inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará.